Olá, meu nome é Silvia Lopes, eu sou produtora de eventos e este é o Casamento e Comportamento na sua versão podcast, nossa sala de visitas, onde nós recebemos convidados muito especiais para falar sobre aqueles dois assuntos que nós amamos, casamento e comportamento. E hoje eu tenho comigo aqui na minha sala de visitas eles que nos inspiram pela sua trajetória e que nos mostram que é possível não ser só feliz nos negócios, como também no casamento. Os dois juntos. Ari e Marlene, sejam muito bem-vindos. Oi, Silvia, tudo bem? Que honra estar aqui com você, viu? Obrigada. E que introdução linda, viu? Me emocionou. É que vocês são muito inspiradores. E quando nós estávamos montando as pautas do podcast, que veio assim, temos que trazer algum casal que trabalha juntos. E na hora todo mundo, a Marlene e o Ari, né? Porque para todos nós aqui que moramos em Curitiba e conhecemos um pouco da trajetória de vocês, eu acho que quando a gente pensa em um casal que constrói juntos, não tem como não pensar em vocês. Tem que ser os dois. Saiba que a recíproca é verdadeira. A gente admira muito o teu trabalho. Inclusive, você fez parte de 2 momentos muito importantes da nossa vida, né? Que foi um ano da Manuela, há 6 anos atrás, né? Nossa, e da como passa. Verdade. Nós duas hoje, uma com 7, uma com 5, e você fez as festas das duas lindas, eternizou esse momento na nossa vida. E que venham outras festas. Faz parte festas. da nossa história, né? Ai, que coisa boa. E vocês da nossa. Marlene, trabalhar junto é um desafio. Conta só para nós, o Ari, que não nos ouça agora, nesse momento. Você já teve vontade de demitir o Ari? Tive, Silvia. Que pergunta, hein? Boa pergunta. Não briga comigo depois, viu, Ari? Olha, acho que demitir é um assunto difícil, mas um dia teve um momento em alguma situação que a gente teve que eu falei assim, Ari, eu acho que eu não consigo mais continuar a empresa. Eu acho que eu vou sair da empresa. Então foi o contrário. Às vezes eu queria demitir ele, eu quis me demitir. Porque a gente estava trilhando muitos assuntos e 2 pessoas diferentes convivendo e trabalhando juntos. Então, assim, isso acontece, a gente pensa diferente, a gente se completa, a nossa gestão é compartilhada. Então, teve momentos que eu falei assim, não, peraí, ele numa ideologia, eu em outra, eu falei, a gente não está conseguindo alinhar essa caminhada olhando para o mesmo objetivo. E depois de muita conversa, e sempre Deus na nossa vida, né, Silvia, que a gente sempre pede muito direcionamento, nós conseguimos acertar. A gente brinca, hoje virou até ali uma brincadeira, né, porque imagina eu querer ser da empresa. Mas, enfim, foi um momento, assim, que acho que as pessoas passam por situações diversas, né, no dia a dia, mas eu hoje sou muito feliz trabalhando com meu marido, eu cresço a cada dia do lado dele, eu aprendo todos os dias com ele, nós temos perfis diferentes e a gente se completa, ele sabe disso, né, e eu acho que o primeiro é o amor, né, quando você tem amor, você supera todos os desafios e você cresce junto. Verdade. Ari, são quantos anos de Rodoxisto? 26 anos. 26 anos? Começou em Contenda? 26 anos. A minha trajetória eu comecei trabalhando em 90 como funcionário e em 97, sim, daí que eu montei a minha própria empresa e a gente está até hoje daí, né? E daí vieram para Curitiba quando? Tem uns 6 anos, acho que a gente está aqui em Curitiba. Uns 6 anos. Faz 6 anos, 6 né? anos. Antes era em Contenda, né? A gente tem o mesmo escritório que iniciou até hoje. Ainda continua o escritório lá? Continua hoje como filial. Como filial, que coisa... E ele que originou o nome da empresa, né? Que é na Rodovia do Xisto. Por isso que é Rodoxisto, na Rodovia do Xisto. E você imaginava de trabalhar nesse segmento ou não? Foi acontecendo? Como que você construiu a tua vida de empresário? Bom, eu comecei através do meu irmão, né? Ele começou a trabalhar na transportadora e me convidou para trabalhar junto com ele, né, nessa empresa. E eu comecei a trabalhar como auxiliar administrativo na parte interna, né? E depois de 2 anos ele faleceu numa viagem que ele estava voltando para casa de acidente, até inclusive Dia das Mães ainda, coincidentemente. Foi uma data bem triste, né, que ficou marcada. E eu tive que assumir na sequência o papel dele no comercial dentro da empresa. E comecei a viajar, trabalhar, fazer safra fora e aí eu, como se diz, não voltei mais para a parte interna e fiquei fazendo esse papel até 97, que surgiram algumas situações. Eu abri a minha própria empresa. E dali foi. E em que momento daí a Marlene entra nesse cenário? Vocês planejaram em algum momento trabalhar juntos? Era um sonho em comum? Como que isso aconteceu?
O nosso relacionamento começou em 2005. E eu passava por um momento bem difícil na empresa. Mas através do nosso namoro ali, eu percebi nela um potencial, né? E eu falei, ela tem muito a me ajudar aí. E aí eu fiz o convite e ela aceitou esse desafio, que foi muito desafio. E em 2006 ela iniciou. E graças a Deus está até hoje e vai continuar assim para sempre. E que interessante, né? Porque geralmente quando o homem se depara com um desafio profissional, a gente percebe a tendência é de afastar, não, deixa que eu resolvo, deixa. E ele conseguir enxergar em você, né, essa mulher, isso é fantástico, não? Você não acha isso? Eu acho isso Então, incrível. Silvia, eu entrei nesse momento na vida dele difícil, né? E nós nos apaixonamos, né? E, como já estava escrito, né? Estava escrito, com tinha certeza. E aí a gente começou a trabalhar, eu, né, vinha de outros mercados, trabalhava em loja de departamento, agência bancária, trabalhei em corretora de seguros, então já vinha com uma vivência de mercado, né, de administrativa e de comercial. Então já sou formada em administração de empresas, comércio exterior, então sempre tive essa vontade de ser independente, de ter minha vida profissional, sonho de estudar fora, de fazer intercâmbio, e de repente mudou toda a minha história, né? A gente se conheceu e aí eu percebi, assim, que o Ari sempre foi um empreendedor, né? Sempre teve esse viés comercial muito forte, muito ousado. Mas ele não tinha um administrativo, ele não tinha uma base, uma estrutura que suportasse um crescimento, né? E aí a gente, em conversas, né? Eu não entendia nada no segmento dele, ele não do meu, né? No dia a dia a gente foi percebendo essa necessidade. Então, na verdade, o nosso encontro profissional foi uma necessidade, né? E muitas pessoas, quando a gente comentava, ou mesmo na minha família, que, assim, ou amigos, né? Normal. As pessoas falam, mas espera aí, você está trabalhando, tem teu trabalho, tem tua vida. Você vai mudar, vai abrir mão, vai trabalhar com a Ari, se não der certo. Esse é um aí, clássico, sim, né, Ari? Sim, poderia não ter dado, né? Poderia não ter dado. Mas o que eu pensei? Eu era jovem, né? Eu estava iniciando. Eu já tinha passado por algumas empresas, né? Eu tinha 24 anos na época. Então eu falei, se não der certo, eu recomeço, eu ainda tô nova, eu tenho idade para isso. Mas aí a gente fez um casamento, assim, perfeito, né? Eu digo que não só na vida como nos negócios, porque a gente uniu habilidades. Eu acho que habilidades que eu não tenho, ele tem, e as que ele tem, eu não tenho. Então, assim, acabou dando certo, né? E assim a gente está até hoje. Até hoje. Ari, você hoje está como presidente da Rodoxisto. Perfeito. A Marlene se reporta para você, então, porque a Marlene está como vice-presidente. Então, na verdade, a gente tem uma gestão bem compartilhada. Bem compartilhada. Né? Tudo é compartilhado, a gente toma decisão junto, sempre analisando o que realmente é melhor para a empresa e não para cada um, né? Então, acho que é bem tranquilo nesse sentido. Funciona. Funciona bem. Mas o funcionário, né, o colaborador, quando ele tem que pedir algo, é mais fácil ele pedir para você ou pedir para Marlene? Quem? Para mim. Eu achei que era pra Ai, Ari! Para mim. É isso aí, vida real, né? Não, vida real. Vida como ela é. A vida como Agora ela explique o porquê, o que é que eu explique. Por que você acha explicar. isso? Eu acho assim que... às vezes as pessoas escutando o que a Ari está falando, falam, Marlene, ai, muito brava. Não, eu acho que a isso. questão é que eu sou mais enérgica, né? Então, o Ari tem mais dificuldade, já teve muito mais. Eu acho que a gente vai aprendendo muito com o tempo, né? Vai amadurecendo. Vai amadurecendo vai, também, né? Vai tendo experiências e você vai crescendo, né? E ele tinha mais dificuldade de dizer não. Hoje ele tem menos. Mas ele é aquele perfil mais fazedor. Eu vou fazer. Ele vai abrindo, eu brinco que ele vai abrindo o mato, né? E vai roçando e a gente vai atrás dando uma organizada, né? Eu vou fazer uma sujeira, Então, vou abrindo e sujando. então eu sou mais aquela de analisar tudo, né? Eu sou mais de planejar, na hora alguém vem perguntar para ele, de repente ele vai para um cima, depois peraí, Ari, mas isso e aquilo. Então eu sou mais de analisar, né? Tanto em assuntos novos ou projetos novos, eu sou mais de planejar também. Uhum. Eu penso mais em tudo como vai ser, eu já penso na teoria e na prática. Então, mais ou menos desse jeito que a gente se comporta, e esse é o meu perfil. Não que eu seja mais brava, porque eu acho que eu não sou, né? Eu acho que eu amadureci. Não. Eu acho que quando você está à frente de uma empresa com essa característica, né? De ser um casal na frente de uma empresa, primeiro que eu acho que precisa desse contraponto também, né? Eu falo assim, um tem que bater para o outro chegar soprando e vice-versa. Eu acho muito né? bonito, Silvia, interrompendo você, porque no organograma da empresa hoje está lá, então, presidente, vice-presidente e vem toda a estrutura embaixo, né? E a gente, eu falei um dia para ele, falei, Ari,
você é o presidente, eu tenho que me subordinar a você. Exato. Você tem algumas decisões que você pode tomar sem falar comigo. Ele fala, não consigo olhar no organograma. Para mim, nós dois estamos na mesma linha no organograma. Então, eu acho isso bonito. Até, inclusive, um dia, ele pediu para alterar. E deixar a gente na mesma linha do organograma. Falei, Ari, deixa como tá, imagina. Então, assim, a gente tem um respeito muito grande um pelo outro profissionalmente. Muito. Você mesmo que ele tome uma decisão as errada, ou que eu tome uma decisão errada, a gente vai conversar. Às vezes os ânimos se afloram um pouquinho no escritório. Mas isso... mais normal. Eu acho profissionalmente a gente é humano, né? Sim, a gente é profissão e humano, né? Precisa. Mas aí quando a gente sai, a gente reflete, a gente volta a falar, e a gente conversa, e a gente vê onde a gente errou, onde a gente acertou. E ninguém é perfeito. E a gente, é assim que a gente segue, todos os dias. É muito respeito. Eu sempre brinco, né? A Marlene é uma pessoa que, às vezes, você senta numa sala de reunião, ela deixa todo mundo na hora tenso. Porque ela questiona demais. Ela, às vezes, dá vontade de xingar ela, né? Mas depois, de demitir ela. Mas ele depois... teve vontade, viu que ele, olha, agora ele falou. Não, nunca tive. Eu já ia perguntar, falei assim, olha, acho que rolou por um segundo, agora, uma fraçãozinha. A gente conseguiu. Não, mas nunca tive essa vontade, não. Brincando. Mas ela faz a gente pensar muito, sabe? E depois a gente vê que muitas vezes ela realmente tem razão. Mas, Ari, se você não acha que esse é o casamento perfeito, quando você fala de... Não, esquecendo a vida pessoal, quando você vai para uma empresa, não é o sonho de todo empresário você ter um perfil que desbrava, e quem desbrava tem que fazer sujeira, porque ele tem a ousadia, ele tem a coragem, né? Eu acho que nenhum empresário cresce se ele não for ousado, se ele, né? E quando você tem alguém atrás que vai arrumando, não sei, eu nem vejo como essa palavra... Colocando, organizando, tudo no lugar, né? Porque claro quem tem essa habilidade de desbravar não vai ter outra habilidade, né? Então, acho que é um contraponto muito interessante isso daí. E hoje, né, Silvia, a gente começou, esses dias estou fazendo um trabalho até profissional de uma apresentação minha, e eu coloquei os 2 organogramas. O primeiro, quando eu comecei com a Ari, era eu, Ari e 2 funcionários. E hoje a estrutura que a gente está. Então, assim, acho que nem nós imaginávamos, né, chegar no... Como a gente chegou a esse crescimento que a empresa teve, esse salto, e todos os dias a gente vem crescendo, mês a mês, em faturamento, e isso pra gente enche o nosso coração de alegria, né? Porque eu acho que hoje não é só nós, a gente tem uma equipe maravilhosa por trás da gente. Eu falo que eles não aparecem, mas eles são a nossa base, a nossa estrutura, né? Nós temos executivos maravilhosos na empresa que nos ajudam todos os dias, que nós conversamos, que nós temos uma gestão compartilhada, não só nós dois, mas com eles também. A gente escuta eles, muitas vezes, muitos negócios também, nós entre nós, vamos fazer, daí, né? Ou algum deles, mas espera aí isso. Então a gente escuta, né? Então eles participam também com a gente. Claro que o nosso feeling de negócio, a palavra final, vamos dizer, é do presidente, né? Exato. Mas a gente se respeita entre todos, né? A gente cresce junto. Então, a gente aprende todos os dias com eles, tem uma equipe maravilhosa, tanto como executiva, como do pessoal de todos os setores, né? Por exemplo, quando eu entrei, eu pensava assim, meu Deus, eu estava fazendo pós-graduação na FAI, na época, fazia gestão de pessoas. E eu sou formada em administração e comércio exterior. Então, eu tinha um sonho de me formar e estudar fora. Eu pensava assim, eu não pensava assim no meu coração, eu não vou casar, eu não vou ter filhos, e eu vou fazer intercâmbio fora, vou aprender inglês e, de repente, eu vou ser uma executiva no exterior. Então, por isso que eu fiz o comércio exterior, administração em comércio exterior. E depois, posteriormente, eu fiz inglês também. Aprendi bastante. Até teve um momento que eu tive tão bem na gramática que eu estava praticamente no nível avançado. A gente vai parando um pouquinho, vai perdendo o vocabulário, mas estou retomando já essa caminhada de novo. Mas Deus veio e mudou toda a nossa história e a gente vem crescendo junto com o time hoje. A gente está no momento hoje, a gente fala que é tecnologia e pessoas, né? A gente não cresce sozinho, a gente não chega a lugar nenhum sozinho. Então, a gente começou, nós dois, e hoje tem um time, um suporte, pessoas que Deus tem colocado na nossa vida que tem somado. Eu falo que algumas passaram e deixaram um pouquinho delas. E sempre outras, deixam, né? E a gente também tem que levaram um pouquinho absorver, da gente, né? Levam da gente e deixam um pouco Isso. da gente. E a gente aprende todos os dias, né? O Ari, ele fala que, um dizer dele, né? Que quando a gente fica bom, a gente morre. E vem outro e começa tudo de novo. E começa tudo. Então, é exatamente isso. Todos os dias a gente vem aprendendo. Eu lembro de uma situação... Quer falar? Não, desculpa. Eu lembro de uma situação que, quando eu comecei a pós na FAI, gestão de pessoas, e a empresa, ela começou, a gente dividiu naquela época, não existia setores, né? Porque era pequenininha, era nós e 4 pessoas. E aí, o primeiro movimento que nós fizemos foi separar o administrativo do comercial. Então, eu entendi que onde liberava os caminhões, né? Que a gente fazia
o transporte, não podia ficar junto com o setor administrativo. Eu lembro que eu não tinha para onde levar, então a gente levou, né, para nossa casa na época. Então a gente separou, primeira mudança, né, primeiro movimento, foi separar o escritório administrativo do comercial. E aí eu falava, meu Deus, e agora? Eu fazia banco, eu ia para o correio, eu cobrava o cliente, eu organizava as cobranças, tudo administrativo, eu fazia, né, uma pequena empresa. O Ari era comercial, visitava, cuidava da contabilidade, né, na época, ele é muito bom na parte nessa parte fiscal, ele tem uma coisa, eu falo que é um talento que Deus deu, né? Talento. E sinistro também. Então, a operação da empresa, da Rodox, a parte do transporte, é o Ari. A organização, é organizar, colocar tudo no lugar, é estruturar. Aí vem eu, claro que hoje não sou sozinha, mas eu bem o meu perfil, né? Então, assim, tem um time hoje, tanto com o Ari, uma equipe comercial maravilhosa, hoje tem um gestor nacional, tem vários gestores regionais. Eu também tenho uma estrutura ali administrativa muito boa, cada dia vem melhorando, né? Um time que vem me ensinando todos os dias também, porque a gente todos os dias vem aprendendo. Então, a gente vê de onde a gente saiu e onde a gente está. E é onde a gente nem imagina que vai chegar. Que vai chegar. É muita alegria, né, Silvia? E assim, muitos me perguntam, até ontem tive essa pergunta, Marlene, como é que é? Porque as pessoas veem a gente viajar muito, né? Uhum. Porque além de viajar trabalho, que hoje a gente vai falar sobre isso também, a gente também gosta de viajar passeio. Como é que é isso? Você gosta? Eu falei, eu gosto. Eu acho que... E trabalhar com o marido, como é que é, né? Então, assim, é uma pergunta que a gente recebe muito. Porque é normal as pessoas preferirem, às vezes, seguir uma vida profissional, cada um de um lado, né? Outro de outro. Depois acontece muito. Mas a gente se completa. E é legal porque eu consigo entender o Ari. Então, assim, se o telefone dele está tocando muito, a gente tem muito carregamento diário. Hoje a gente embarca mais ou menos 300, 400, 500, 600 cargas por dia. Nossa, é um volume altíssimo, um volume grande, né? Então, eu sei que se o telefone dele está fora de hora, se ele está no telefone, ele está resolvendo alguma coisa profissional. Tanto ele comigo, porque a gente sabe como funciona a empresa. Então, isso eu acho que a gente nos ajuda a ter mais certeza na nossa tomada de decisão. Por esse conhecimento e por essa cumplicidade, né? Eu acho que pelas aptidões que eu tenho, né, as habilidades que eu tenho, complementando também com as dele, as competências, a gente consegue ser mais assertivo. Claro que a gente erra, a gente não é perfeito, a gente todos os dias a gente acerta, a gente erra, a gente teve muitos erros, acertos. Mas são os erros também que levam a gente para o próximo nível, né? Com Se certeza. você também não se depara com aquela situação, você não vai para o próximo nível, Isso. você fica estagnado. E a gente acha que vai ser maravilhoso, né? E aí a gente precisa passar por desafios. Eu falo que se a gente não tivesse passado no passado, a gente iria passar em qualquer momento. Porque a gente estava num momento muito ousado, né? De querer fazer muitas coisas. Então, às vezes, as coisas acontecem para fazer com que a gente amadureça mesmo, profissionalmente. Eu brinco ainda, né? Porque o nosso slogan lá é experiência e bons negócios, né? Experiência e bons negócios, aí, ótimo. Dia a Marlene falou assim, mas nós já fizemos alguns bons negócios, né? Eu falei, mas daí entra na experiência. Entra na experiência. Sempre é uma visão positiva sobre a situação. Maus negócios, não. E as coisas boas, bons negócios. Até porque vai vir acompanhado, né? Não existe experiência, não existe construção que são só dias bons, né? E é no problema, no desafio que você alcança, que você cresce. Exato. Se não passa pelo desafio, você não amadurece. Não tem como. E Marlene, como que você e o Ari conseguem... vocês separam a vida pessoal da profissional? Ou na estrutura que vocês estão hoje de empresa... Ela se mistura? Como que funciona isso na dinâmica do dia a dia? Silvia, a gente procura ter uma disciplina dentro da nossa casa. Ainda não estamos no cenário ideal que a gente quer. Porque a gente né, vive a Rodox, a gente respira, a gente brinca que a Rodox hoje ela é quase nosso sobrenome. É o nosso sobrenome. A gente vai em festa, as pessoas colocam lá. Marlene Rodox, Ari Rodox. Não, é o sobrenome. Né? Eu acho que sobrenome. já se tornou um sobrenome. Mas a gente tem que entender que a gente tem também a nossa casa, 2 filhas, né, preciosas que a gente tem lá, né, com a gente. Então, a gente tem que tentar, quando está com elas, ter tempo de qualidade. Então, a gente tenta administrar tudo isso. É claro que a gente se pega muitas vezes com o celular na mão, isso é ele e eu, é nosso isso, né? Ou falando de assuntos que aconteceram no dia, né? Então, o que a gente tem feito? A gente faz muito, nós dois. A gente tem o nosso tempo com a família, né, que a gente ama. Nós temos também o nosso tempo nós dois. Então, a gente... vamos sair para jantar hoje, nós dois? Que daí eu e ele vamos para um restaurante que a gente gosta muito.
E a gente vai lá e conversa. Então, a gente tem o nosso tempo de conversar, de repente finalizar uma conversa ou falar de um assunto que a gente vai tratar no dia seguinte. Então, isso acontece com muita frequência. E as crianças, né, às vezes elas fazem a gente refletir. Sim. Eu já me peguei, a minha pequena, olhando para mim e falando, mamãe, você larga o celular para brincar comigo? A gente, Silvia. essa conversa. Então, assim, olha isso, né? E a gente tem que se policiar. A gente tem buscado também terapia, né? Eu faço terapia com uma profissional muito boa. E ela me ajuda. Eu digo que todos os dias ela me ajuda a subir de nível, né? Porque, assim, eu vou me autoconhecendo, eu vou conhecendo mais, vou conseguindo sentir mais as pessoas, a gente vai tendo mais empatia, a gente vai desenvolvendo habilidades que a gente também não tem, né? E a terapia ajuda muito nisso também. Deus, né? Eu acho que é nosso momento de oração. E a gente tenta se policiar para ter essa divisão, mas eu te digo que é bem difícil, né? E a gente se pega muitas vezes falando sobre o trabalho. Porque eu imagino que deva ser muito desafiador, né? Até por esse complemento de habilidades, você quer saber a opinião do outro, né? Sim. Então, não tem como, né? Não tem, você quer... Seja por um momento bom ou assim, difícil ali, você precisa... Você quer a opinião, você quer o parecer do outro, né? E nós dois somos mesmo perfil ansiosos, né? Então, a gente quem precisa... não é ansioso, eu só quero saber quem não é ansioso hoje em dia, né? Me apresenta essa pessoa que não tem então, como você não ter ansiedade. Tem assuntos que a gente poderia esperar, mas a gente já quer tratar, já quer conversar, o que sai, mesmo no carro, quando a gente sai da empresa, a gente sai conversando, é aquele assunto. Então, a gente está sempre falando, trocando ideia do negócio. Vocês ficam no mesmo ambiente? No mesmo prédio ali na Rodoxisto, né? Mas salas diferentes ou não? Não. Na mesma sala. Não, então trabalha... A gente tem a sala de reunião, você viu? A gente mora junto, a gente dorme junto, a gente tá na mesma sala junto. E eles estão na mesma sala. E a gente sempre fala, né? E a gente há tanto tempo junto e a gente quer sempre cada vez mais estar junto. Seja para sair, para passear, para trabalhar, viajar, sempre junto. E isso não é... Quem conhece a gente no dia a dia sabe que a gente é assim. Não, a gente já tem uma amiga sabe. esses dias, ela convidou e falou assim, amiga, vamos sair para jantar? Mas vamos com os maridos, porque eu sei que sozinha você não vai. Ela brincou. Claro que tem momentos que eu vou. Mas é claro que eu prefiro estar com ele. Eu acho que é o que nos todo move, mundo né? que conhece vocês a gente gosta de estar junto, sabe disso, que não é um peso, né? Que para vocês flui e funciona. E é isso que causa o questionamento. Tipo, o que eles fazem para isso dar certo? Qual o segredo, né? Qual o segredo? Conta pra gente, né? O segredo. O segredo, né? É uma regra antiga, já básica. Ela manda e obedece. E você obedece. Gente, eu acho a melhor regra. A gente manda e ele... Tem certeza disso, né? E eles obedecem. Não é bem assim não, viu, Silvia? Que esses dias eu perdi numa decisão lá. Você perdeu numa decisão? Foi voto vencido? Então, isso acontece também. Acontece. Não, a gente brinca, mas acho que a gente escuta um ao outro e realmente valoriza a opinião do um do outro, daí isso eu acho que facilita bastante. Ari, mas desculpa, por exemplo, vocês já tiveram nessa trajetória que tomar decisões pesadas também, né? Ninguém constrói uma empresa com muita decisão, né? Muita decisão pesada. Quando chega o momento dessas decisões, e acho que acaba recaindo sobre você, porque você acaba sendo presidente, né? Então, né, não sei como que isso funciona, e vocês discordam. Já teve algum momento assim? Como que vocês, diante da diversidade, como que vocês falam, não, peraí, como que vocês lidam com isso? Silvia, como eu brinquei no começo ali, né, que eu quase me demiti, acho que no passado a gente era mais imaturo, né? Acho que até pela idade. A gente vai calibrando as emoções também, né? Hoje não, eu acho que duas palavras que pra mim, assim, falando em segredo, qual é o segredo? Qual é o segredo? Amor, né? Porque eu tenho amor pela minha família, pelo meu marido, não consigo me ver em outro cenário, né? E a admiração. Eu acho que o que move um relacionamento é a admiração. Eu posso amar a pessoa, para mim, Silvia, mas se eu não admirar, não sei se vai durar, entende? Eu acho que para a mulher isso é muito, né? A mulher é muito movida à admiração, né, Marlene? Isso. Então, assim, é muito bacana todos os dias a gente aprender um com o outro, a gente se respeitar. Ah, mas eu não concordo. Não existe mais, né, aquelas... a gente se respeita. Porque aí ele você era fala muito de um nova. jeito, eu falo de outro. Eu mostro o ângulo que eu vejo, ele mostra o dele. E a gente, às vezes, não decide naquele dia. A gente sempre brinca. Vamos dormir pensando? Essa é a nossa frase também. Amanhã, a gente fala para o nosso diretor, amanhã a gente conversa. Porque isso acontece muito.
porque eu penso de um jeito, ele pensa de outro, até nossos executivos também pensam muitas vezes Diferente. Mas a gente para refletir sobre cada opinião de cada um, né? E aí a gente para tomar a melhor decisão. Parar para refletir se tornou uma regrinha também. E vocês Sim. devem ter outras dentro desse relacionamento para que isso funcione. Porque parar para refletir é aquele momento do respiro, né? Calma, deixa eu respirar para tomar a melhor decisão. Além de parar para refletir, vocês têm outras regras que nos momentos assim complicados você não, vamos fazer dessa forma, ou tipo um procedimento entre vocês mesmos para lidar com as situações. Como que funciona isso na dinâmica do dia a dia? Eu acho que a regra é essa mesmo. Realmente Tentar Eu ouvir. acho que segurar um Não tem pouquinho, a muito. gente, vamos pensar, acho que é mais ou menos por aí, Silvia. São quantos anos trabalhando juntos já? Olha, eu tô 17 anos junto com meu esposo trabalhando. É bastante 17 tempo. anos. E a empresa veio crescendo, acho que 2006 a 2007 foram anos de aprendizado. 2008 a gente iniciou o crescimento, né, que foi a nossa primeira sede própria, né, que a gente construiu no interior de São Paulo, cidade chamada Vargem Grande do Sul. E ali também foi uma decisão difícil, né, porque a gente pensava em crescimento. Na verdade, voltando um pouquinho, o insight nosso, que até então a gente trabalhava em contenda, tinha matriz em contenda, e atendia o pessoal do agronegócio, da batata. Então, muitos produtores, eles se deslocam de regiões para regiões para fazer safras, né? E aí, nós atendíamos, o Ari atendia, porque o Ari vinha desse segmento, ali no Paraná, ou melhor, aqui no Paraná, né, na nossa matriz, ali na matriz, e quando eles iam para outros estados, os concorrentes atendiam. E nós, um dia, viajamos a Araxá, Minas Gerais. Minas. E eu tinha entrado recém na empresa, então o Ari, eu sou aquela pessoa que eu vou explicar alguma coisa para a empresa, eu sou extremamente subjetiva. Eu explico, né? Ele é mais objetivo, eu falo que ele vai falando em doses homeopáticas, né? E aí eu fui aos poucos, dia a dia, entendendo a empresa, eu falei, mas espera aí, se hoje aqui o concorrente atende, nós lá, a gente não pode atender aqui? Sim, por que a gente não atende? Porque a gente tem que abrir filiais. Eu olhei para ele, então por que a gente não abre? Ele falou, e você está preparada para aumentar o trabalho? Eu falei, eu tô, e você? Ele te perguntou? Sim, porque e aí ele encontrou, não é assim, eu acho né? que uma pessoa ousada encontrou uma pessoa também com vontade de crescer, de fazer Isso acontecer. me ajudou também. E aí nos a ajudou, gente né, falou, impulsionar. vamos fazer acontecer. A mulher sábia edifica seu lar, não é? Ai, amém, Sil. E aí eu acho que é inspiração de Deus, né? Porque aquilo foi um insight. Nós estávamos em Araxá, dentro, né, de um hotel, tivemos essa conversa e ali foi esse insight, tanto que eu nunca mais esqueci. Aí, uma das filiais que a gente abriu no interior de São Paulo, que a gente construiu uma sede própria, a gente não tinha espaço para crescer, a gente tinha um concorrente muito forte. E um dia a gente foi para lá, conseguiu fechar uma parceria para iniciar. E daí resolvemos, vamos construir aqui, fazer uma sede própria. E quando a gente tomou essa decisão, esse parceiro que eu tinha acertado com ele, o concorrente foi e tirou ele de nós. era o parceiro que tinha os O clientes. único, ou seja, seria o único meio que eu teria de entrar Seria ali. tua única porta de entrada. Eram os nossos clientes. Eu me lembro bem que, inclusive, a gente viajou para lá, não tinha hotel na cidade, a gente acabou... Foi dormir no motel. No motel. Porque não tinha hotel na Isso, cidade. e aí meu dentro Deus. desse motel nós fizemos essa pergunta, nós dois. E agora? Com o projeto saiu. todo pronto, Nós tudo com o pra projeto de construir, arquiteto pronto. Pronto. 2 terrenos que a gente tinha comprado. A obra iniciando, a gente para ou continua? A gente olhou, aí a Ari foi a primeira a dizer, continua. Eu falei, então, tô junto. E aí a gente construiu um imóvel, começamos e pensamos assim, se a gente não conseguir evoluir nesse mercado, a gente faz metade do projeto. Então a gente começou com essa ideia. E sei que acabou finalizando, a gente construiu nos 2 terrenos e tem uma estrutura hoje de 700 metros quadrados lá, uma estrutura que hoje ela acaba ficando mais central, atendendo muito a nossa região, porque a gente trabalha em vários estados, a gente acaba se reunindo com nossos regionais ali, com clientes, com funcionários, porque acaba ficando mais centralizado, né, no Brasil. Uhum. Então, também foi um momento que a gente teve dormindo num motel, porque não tinha hotel, de saber o que a gente ia fazer. Então, a gente passou por grandes desafios, A gente como está você. lá até hoje, desde E nós estamos 2008. lá até hoje, a gente vem crescendo na Trabalhando, região. crescendo. E até por muito tempo, na época a gente não tinha as crianças, né? Quando a gente começou a construir, a gente não tinha filial, estava começando a crescer, 2008. Nós
por um ano, mais ou menos, meio ano, a gente ficava 2 semanas lá e 2 semanas aqui. Então, assim, a nossa vida sempre foi viajar. Acho que isso é uma coisa que a gente se completa. A gente ama viajar. Muito. A gente ama sair para jantar. A gente ama estar com a nossa família. A gente ama trabalhar. Eu acho que isso é uma coisa que está no meu DNA e dele. A gente até brinca, a gente tem que diminuir. Aí o nosso executivo fala, vocês têm certeza? Porque, por exemplo, vocês gostam disso, né? Sim, porque essa de vocês a isso, imagem né? que passa pra gente, é isso. Que vocês gostam. Isso. E quando a gente fala diminuir, dessa... eu digo, não é nem diminuir, porque eu acredito muito em crescimento da empresa. Talvez é organizar, contratar mais pessoas, né? Às É vezes tentar delegar um pouco isso. mais para poder usufruir também as Você conquistas, sabe, né? Silvia, que eu estou nesse momento agora, que é me livrar, vamos dizer assim, dos microgerenciamentos, porque eu sou muito... Eu olho os detalhes. Então, eu sou aquela que eu chego no escritório, eu estou olhando aquela vaso está mal posicionado. Isso, eu sou com esse olhar. Você deve ter esse olhar também. A gente começa a olhar o Isso, detalhe e o porque você macro, cuida, né? Isso. E aí, isso me tira a visão do macro. Então, eu venho trabalhando isso também, né, na terapia, me autoconhecendo, para que eu consiga delegar mais, né? Porque hoje, graças a Deus, a gente tem uma estrutura, né, que nos ajuda, maravilhosa, né? Eu tenho uma secretária que nos auxilia na nossa vida pessoal. Eu tenho um staff em casa também, né, com as crianças, com a Sim, casa, precisa. né, o motorista. Então, assim, uma equipe muito boa que faz com que a gente já tenha essa tranquilidade, né, de trabalhar. Mas eu ainda estou subindo esse degrau, né? Eu estou aprendendo. Eu preciso ainda me desapegar ainda um pouquinho mais de pequenas coisas. Precisa se desapegar também para que você comece a treinar, né? Eu acho que esse é o desafio do empresário. Quando a gente cresce, você está ali na operação, né? Literalmente na operação. E chega um momento que você precisa começar a se afastar para que você consiga enxergar a empresa por um outro ângulo, que dentro da operação você não consegue. Daí você não cresce mais. Se você está dentro da operação cuidando do detalhe do vaso, Isso, que é um desafio, porque a gente cresceu, porque flor, a gente né? olhava o vaso. Isso. Não é? Então, assim, a gente tem que ter bons profissionais para nos trazer segurança, inclusive nisso, né? Se você tem uma equipe que vai estar, que já me conhece, hoje muitos me conhecem lá dentro, né? O meu perfil. Então, eles já sabem mesmo como funciona. Então, por exemplo, até entrando em detalhes, eu gosto muito de ver o escritório arrumado, né? Eu acho que a nossa cara, né? Nos representa. Então, a gente vai fazer a Páscoa, o Natal, a gente gosta de arrumar. Primeiro ano eu arrumei. Hoje elas já me conhecem, elas já sabem como né? Elas já mantêm. Então, assim, a gente vai aprendendo um com o outro, né? Mas sabe, E elas Silvia, também, a equipe com a gente. o que você comentou sobre com o crescimento, como muda algumas coisas, como a Marlene comentou sobre essa questão delas cuidar dos detalhes, né? Para mim foi um processo muito difícil, por exemplo, porque eu conhecia todos os clientes. Quando eu passei a não conhecer todos os clientes, isso para mim foi muito difícil. Não entrava na minha cabeça, eu tinha uma dificuldade com isso. E até que chegou o ponto que eu não conheço todos os funcionários, né? Então, também foi uma outra situação mas a gente segue em frente. Eu acho que complementando. Nós temos um cliente que ele passa pelo mesmo movimento que o seu. E eu acho que os grandes empresários, eles passam por essas rupturas no processo. Quando nós entregamos eles são clientes nossos há muito tempo, nós entregamos para ele uma festa tecnológica no ano passado. Esse ano a gente teve a reunião da festa de fim de ano e ele falou, eu queria que você fizesse uma festa que me lembrasse o meu começo. Daí eu falei, que interessante. Ele falou, na época que eu conhecia, e foi essa mesmo. E assim, e a reunião foi com todo o departamento de RH, tinham quanto, umas 5 pessoas, Glau, 6 pessoas ali conversando, né? E ele falou assim, eu entendo que a gente tá indo para isso, mas me deixa viver um pouco dessa... Tanto que o pedido que ele falou assim, é um pedido, eu quero um espaço aconchegante, quero um churrasco de fim de ano. Só que ele não está mais naquele momento, ele não conhece mais todos os funcionários da empresa. A empresa está cada hora mais... E começou também nessa trajetória dele construir. E ele falou assim, foram baques para ele de, puxa... Eu conhecia toda a operação, agora eu não participo de algumas tomadas de decisões porque elas estão aqui. Conhecia todos os funcionários, já não conheço mais, agora só estou conhecendo mais o meu board diretivo. Mas acho que é um processo, Ari, não tem como... Isso mesmo. Silvia, assim como eu, que cuidava dos pagamentos, ia no banco, fazia a fatura do cliente, levava para o cliente.
Hoje a gente tem, né, vem desenvolvendo, tem uma equipe tecnológica dentro da empresa, cada dia a gente vem ter um software nosso próprio, um ERP, e todos os dias melhorando, e hoje já a tecnologia absorveu tanta coisa, né? Exato. E também eu não me via, como é que vai ser as outras pessoas cuidando da minha conta bancária, da Sim. conta, como isso? Como vai ser, né? Uma coisa tão íntima, né? E Silvia, e assim, eu falava, meu Deus, eu preciso de um coach, na época. Eu mesmo com pouca idade já entendia que eu precisava melhorar nessas áreas. Mas aí as coisas foram acontecendo. O crescimento começou a acontecer. A gente viajava no começo, a gente fechava o escritório, porque era eu e ele mais 2 funcionários, então o administrativo ficava só eu, né? E ele, muitas vezes que ia lá. A gente fechava e viajava. Eu lembro conciliações que eu fazia, ia viajando e fazendo, né? Às vezes no carro, ou chegava no destino ou no hotel, finalizava pagamento, porque eu que ficava com o toque, eu que fazia os pagamentos, na verdade, né? E aí a gente... com o tempo, isso foi acontecendo. As coisas foram se estruturando, foi setorizando, né? O setor administrativo, financeiro, contábil, marketing. Então, as coisas vêm crescendo a cada dia. Agora, a gente contratou um diretor de tecnologia também, né? Que a gente agora acredita muito que o nosso foco são pessoas e tecnologia. Esse é o momento que a gente está vivendo. Eu acho que é o futuro, né? Isso. E a gente vem aprendendo todos os dias, vem se desapegando e vem mudando o nosso comportamento. Porque crescer exige mudança. Total. Né? Se você com uma empresa pequena, poucos funcionários, você tem algumas habilidades. Quando você cresce, você tem que desenvolver outras. São outras habilidades. Exatamente. E conforme você vai crescendo, outras habilidades virão. Eu acho que o mais legal é a gente estar aberto para aprender, né? Exato. A gente ser humilde e entender. Olha, isso eu sei. Isso a gente conversa muito com a equipe. Quando você não sabe, quando a pessoa não sabe, não é feio dizer que não sabe. Pelo contrário, eu acho que a gente está junto aqui para crescer juntos. Quantas coisas eu não sei e estou aprendendo todos os dias. Né? Com eles também, com todos, a gente aprende. Sempre então, buscar trazer pessoas, né? Com qualificação para que possam nos ajudar realmente. Né? Sim, trazer um outro olhar, né? Um olhar técnico, mas um outro olhar, isso é muito, muito importante. E Ari, Marlene, e como que vocês fazem com as meninas? Porque é muito... Hoje, um dos grandes dilemas, né, é a questão das transições das empresas, os herdeiros. Hoje a gente sabe que tem escolas, né, que treinam os filhos para receberem as empresas dos pais, porque o mundo de hoje já não aceita só chegar, né? Você precisa de todo um preparo. Mas antes dessa parte corporativa, como que vocês passam os valores para a Manu e para a Antonella? Porque vocês cresceram, né? E as meninas usufruem agora de uma outra realidade. E que maravilha que nós podemos proporcionar para os nossos filhos, né? Uma escola melhor, uma vida, né? Eu falo assim, uma largada melhor. Eu sempre falo pro Rafa, eu falo assim, olha, que privilégio você ter uma largada mais à frente. Você estudou melhor, você já tem um curso de inglês, você tem isso. Como que vocês educam as meninas, que valores vocês transmitem para elas, para que esse esforço que vocês fizeram como casal e fazem, porque ainda tem uma trajetória aí para vir pela frente, que ele não se perca e que elas recebam isso, né? Não sabemos se elas vão continuar com arroz do xisto, mas que o valor nunca se perca, né? Você sabe que a gente se pega muitas vezes conversando entre a gente, porque, né, o Ari veio de família humilde, eu também vim de uma família simples, né? E a gente não tinha tantas coisas que as nossas filhas têm hoje, né? Então, assim, nossa, eu fui ter um e-mail já mais mocinha. Então, você vê hoje elas, né, já com o iPad, com o iPhone. E, né, o Ari sempre... Eu falo assim, Ari, você que ele gosta, ele dá joguinhos. Você está monitorando. Eu falei, Ari, olha, porque ele... Eu falo, por mim ainda não teria liberado tanta coisa. Mas ele liberando, eu falei, então, agora você vai ajudar também a cuidar disso. E uma das coisas que a gente sempre tenta falar para elas, ensinar, acho que é sobre humildade, né? Elas crescerem sendo meninas humildes, a gente procura levar para a igreja, né? Porque eu acho valores cristãos. Quem tem o temor de Deus hoje é diferente. É diferente. Então, a gente procura sempre falar de Deus, orar com elas, ou assistir um filme com elas, falar de humildade, conversar. Esses dias até a gente... acho que a Ari conversou com a Antonella, né? Que ela falou de levar lanche para as pessoas da rua, Ari. Sim, E elas... a gente quer fazer isso com elas, comprar os lanches e junto com elas e elas levar para as pessoas que necessitadas da rua. Eu acho que mais do que falar é realmente a gente ser bons exemplos, né? Assim, pelo a gente exemplo. Não é perfeito, mas nós procuramos, nas nossas atitudes, ser humildes, né?
muitas coisas a gente conversa com elas. Filha, mamãe e papai não tinha isso, mamãe e papai não viajavam para onde vocês viajam, mamãe e papai não tinha celular, tinha essas coisas. A gente conversa muito com elas isso. A pequenininha já está menorzinha para entender. Agora a Manuela, que já está com 7, ela já está bem mocinha, ela já faz umas perguntas. Esses dias ela me perguntou, o que ela perguntou ali das pessoas da rua lá de São Paulo? Como é? Mamãe, o que são zumbis? Ela me perguntou. Falei, como zumbis? Ai, mamãe, pessoas zumbis. Falei, filha, talvez existe um lugar, né? Ainda comentei, tem muitas pessoas que ficam, né, que usam drogas, que estão num caminho errado, que são muito humildes. E eu abri algumas fotos na internet para ela ver. Tava ela e uma amiguinha lá em casa. Aí a gente via as barracas daquelas pessoas na rua, né? Ela falou, mãe, essas são as casas das pessoas? Eu falei, sim, filha, essas são as casas das pessoas. Então a gente tenta também mostrar para elas um outro universo, para elas não imaginar que o mundo é como elas vivem, né? Hoje, exato, como você falou, graças a Deus, elas têm uma vida boa, a gente consegue proporcionar, né, coisas que a gente não teve, né, na nossa infância. Então, a gente tenta sempre trazer isso para elas e mostrar que o mundo existem pessoas melhores, de condição financeira, outras nem tanto, e sempre tentando enxergar. Por exemplo, eu vou na escola, tenho reuniões com a professora, uma das coisas que eu sempre pergunto delas, como é que está o comportamento, pergunto até sobre humildade, vocês sentem que elas são humildes? Elas são os amores, esses dias eu voltei feliz, a professora da Manuela falando, né, eu acho uma graça, ela é humilde, achei que bonitinho esses dias ela falar que, com quem que você vai embora? Quem que vai? Veio o tio me buscar, né? Daí ela falou, mas o que ele é? Ele trabalha com a gente, ele é motorista. Diz que a menininha ficou pensando e falou assim, a professora comentou, mas deve ser um Uber, né? Aí disse que ela ficou do ladinho, não falou nada. Então, assim, ela é muito pura, ela é muito humilde. E ela tem coisas, né, como hoje, né, que são ter um motorista, uma babá, que a gente no passado, né, tinha, né, Silvia? Então, assim, elas vivem um momento maravilhoso, graças a Deus. Nós não vivemos. Minha mãe e meu pai foram bênçãos demais, tentaram nos dar, nós como filhos, né? Eu vim de uma família de 6 irmãos, o melhor que eles puderam dar pra gente. Eu tenho certeza disso. Mas era um cenário diferente, né? Sim. Então a gente procura trazer elas também, botar o pezinho no chão delas, para que elas entendam. Querem tudo, né, Ari? Sempre muito, papai, quero isso, papai, quero isso. Quem é mais mão aberta, Ari? Você ou a Marlene? É você, Ari. Isso aí. De vez em quando a gente coloca em prática uma regra lá com elas, que é compra um presente, vai outro para doação, né? Elas escolhem um para doar, né? Fazer esse movimento, isso, né? Estou recebendo, mas também estou... Para elas sentirem isso, ter isso, né, dentro delas, acho que é... Eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que pensar até numa mesada, Silvia, porque elas precisam aprender a fazer a gestão financeira. A gestão financeira. Então, elas vão ter um valorzinho delas, ou talvez um cartão, e elas vão ter que entender que é aquele valor que elas podem gastar no mês. Exato. Engraçado que a Ari deu $1 para elas, e aquele dólar tá lá guardado. Elas saem, elas querem usar, querem gastar, fazer tudo, mas não quer gastar o dinheiro delas. Ela quer papai paga tudo, mas ela não entendeu ainda, né? Ela quer ter o dela, mas ela quer continuar gastando. Não gasta, não. Ela não gasta. Quem que é mais o teu temperamento? A Manu ou a Antonella? A Manu é a Marlene. A Manu é a mais velha? A Antonella acho que é um misto, né? Mas todo mundo fala assim que a Antonella é Maria, de aparência, então, e a Manu é mais parecida comigo, que eu acho, eu falo com lá no escritório, as Arizinhas, porque eu acho elas são muito parecidas com... Não só você, como muitas pessoas, a Antonella é a cópia, né, Marlene? Muito, você só carregou. Gente, muito. Ela tem biotipo, né? Até o biotipo mais fortinho do Ari, né? Mas gente, eu olho e vejo assim. Mas a Manu de temperamento é mais... A Antonella é mais forte, a Antonella é mais enérgica, né? E a Manuela é mais sensível. Então a Manu, você fala, filha, isso não. Filha, isso não, a Manu. Daqui a pouco ela larga e está chorando. Antonella, segura, até você de repente ter que tirar da mão dela. Que bonitinho. Ela é difícil. Sabe, ela é danada. Ela é danada. Mas a Manu, o temperamento é todo. Ansiedade da mãe, tudo igual. É tudo da mãe. Vocês imaginam elas numa linha de sucessão da empresa? Silvia, não consigo enxergar isso ainda. Ainda não consegue? A gente está no momento inclusive, de governança, né? Estruturando toda a parte de estatuto, organizando tudo isso. Mas eu ainda não consigo... Acho que eu nem parei para pensar, né? Sobre isso. Acho que é muito cedo. É que você sabe que eu me surpreendo muito com essa questão do tempo, Ari, porque, gente, a Antonella nasceu ontem para mim. Assim passa, né? Mas a gente estava falando há pouco que a gente teve uma pandemia que parece que a gente não viveu, né? No sentido de que parece que o tempo
Mas isso, Parou, as coisas mas isso é pararam, tranquilo para vocês, porque eu percebo grandes empresários, às vezes, quando falam dos filhos, eles têm aquele desejo interno que os filhos façam a sucessão, né? E tem outros que já percebem desde cedo, não, acho que não vai. Esse insight ainda não aconteceu. Ainda não. E o que eu quero, né, respondendo por mim, acho que o Ari também, é que elas, acima de tudo, elas sejam felizes no que elas fizerem. No que elas fizerem. Né? Se for para elas Tem que esperar um estarem pouquinho mais conosco, pra ver acho que a gente vai ter isso. Elas tem que pedem para ir do que na elas são bons, Rodoxisco? né? Ou não? Elas pedem, né? Ontem eu achei bonitinho, porque eu estava com a documentação da empresa, com a pasta. Daí eu falei, estava um colega nosso em casa, eu falei, filha, o que é essa pasta da Rodoxisco? O que é a Rodoxisco? É a empresa que a mamãe e o papai trabalham. Então, assim, elas já têm isso muito claro. Elas né? têm muito claro. Sim. E para quem pensa em trabalhar juntos, Marlene, que dicas práticas vocês dariam, assim? Sendo um casal pensa em abrir um negócio juntos. O que eles devem ponderar antes de tomar uma decisão? Porque acho que trabalhar junto não é para todo mundo, né? Eu acho que não é para todo casal, né? Vocês tiveram esse privilégio, mas nem todos têm temperamento para trabalhar juntos. Isso. Bom, acho que primeiro é a questão da adaptação, né? Porque quando a gente inicia uma vida profissional juntos, são duas pessoas diferentes, mesmo morando em casa, mas a vida familiar, pessoal, é diferente da profissional, que vão iniciar uma vida profissional juntos. Então, o respeito, né? E entender quais são as habilidades que cada um tem. Então, assim, acho que tem que precisa perceber, ser uma conversa transparente isso, também e ver sobre no dia a isso. dia, né, o que cada um é melhor e conseguir ter esse complemento, né? Se completar, vamos dizer assim. Eu acho que, acima de tudo, o que eu falei, a admiração, né? E o entender e ter muita conversa. Acho que a conversa, comunicação, lealdade. Transparência em tudo, né? Acho que... deve ser um desafio, né? Porque você precisa ser muito transparente, né? Qualquer coisa cria um ruído de comunicação, é muito complicado. Você sabe, Silvia, que no decorrer desses anos a gente passou por momentos que, às vezes, né, aconteceu uma situação, eu não ficava sabendo, ou Ari, né, e às vezes pela maturidade. Hoje a gente faz questão de compartilhar um com o outro. Tudo que a gente faz, o que a gente vai ajudar alguém, o que a gente vai... Sempre a gente troca ideia. Olha, eu senti no meu coração, às vezes Deus coloca no nosso coração alguma coisa que a gente, né, vai fazer. Né? A gente não sabe, não explica, mas acontece. E aí a gente compartilha. Aí eu senti de fazer isso, o que você acha? Ou aí da mesma forma comigo. Então, a gente tem muito essa troca. É uma gestão compartilhada, é uma vida compartilhada. É uma vida, né? Eu falo assim, que o de vocês não é uma vida, é uma existência compartilhada. Silvia, eu não consigo me imaginar diferente. A gente, inclusive, ontem, né, parou um pouquinho para refletir, até em função de hoje, bate-papo, né, e a gente fez uma reflexão, né, da nossa trajetória, de alguns momentos, dos desafios, das coisas boas, dos aprendizados. E assim, nossa, quanto a gente vem aprendendo a cada dia, né? Quanto a gente vem crescendo. Vocês se blindam de alguma forma, Marlene? Porque o Ari colocou esse ponto que é muito importante, né? Agora vocês chegam a ter funcionários que não conhecem. Mas, com certeza, o funcionário conhece e sabe da vida e tudo mais, né? Até por essa característica de vocês, de nos inspirarem tanto como casal e empresários. Se blindam de alguma forma para que também não chegue, né, controla o que pode ser acessado do lado da família e tudo mais. Como que funciona isso? Mantém uma distância? Como que vocês gerenciam isso? Porque é complicado, né? Vida pessoal e vida familiar é uma exposição, né? A gente tem uma vida... Vocês ficam bem suscetíveis, né? A gente, vulneráveis, acho que seria a palavra, em alguns sentidos. A gente, todos os dias, surge uma situação nova. Então, assim, em cada momento, em cada situação, a gente conversa. A gente vê como é que a gente vai fazer, né? A gente sempre conversando, Silvia. Mas a nossa vida pessoal, ela é mais privada, né? Conseguem se preservar. Por exemplo, a rede social é fechada. São mais discretos. Claro que eu acabo postando, ali é bem mais reservado, né? Mas eu acabo postando mais coisas, às vezes... Mas é que a gente gosta de compartilhar. Né? Eu, por exemplo, adoro ver como as meninas estão, vestidas de bailarina, a coisa mais linda do mundo. E assim, quantas pessoas que a gente não vê há tanto tempo. Exato. E a gente fala assim, nossa, a gente não se vê, mas
a gente consegue estar próximo pelo Instagram, por exemplo, né? Exato. Mas é fechado, né? Só com É fechado, pessoas. só os amigos, né? realmente, Então, a gente vai administrando isso no dia a dia. Vai se preservando. E até algumas pessoas já chegaram pra gente e falaram, mas por que vocês não abrem a rede Muitas social? Até pessoas. amigos que têm rede social aberta, né? E que tem muitos seguidores. A gente ainda não se sente confortável. Talvez isso venha acontecer no futuro, né? E não vou dizer que não, mas hoje a gente não sente. Sim, porque tem confortável, muitos sabe? empresários que mantêm a vida aberta, Sim. porque como é tudo muito interligado e de uma forma de inspirar mesmo. Olha, através do trabalho eu conquistei isso, Sim. né? A gente segue por inspiração, né? Sim, com certeza. Para ser mais um motivo. Olha que bacana, eles chegaram até aí, estão construindo isso. E é muito legal sempre a gente, quando vai expor algum momento, a gente trocar essa ideia do que a gente está querendo informar, né? Exato. Né? Porque a gente está ali comunicando. O que você quer comunicar? Exato. Com uma foto, com um post. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Então, a gente também tem, às vezes, o receio de postar alguma coisa com aquela sensação de ostentação que não é nossa isso, né? Não, Então, a gente nunca sempre se foi, conversa e eu você pergunto, se amor, você acha que você promover. gostou? Nunca a gente gosta disso, né? Ou, às vezes, você acha que essa foto ficou demais? Ou você acha que eu posto isso? Então, a gente troca muita ideia juntos. Que a gente não é nosso isso, né? Então, a gente também conversa e compartilha e vê o que é. Ou se eu postar alguma coisa que ele não gosta, ele vai falar. Então, a gente é bem... Até veio através da Marlene a ideia de criar um instituto, né? Hoje a Sim, gente agora tem. vocês têm um instituto. Que E bacana. A nossa ideia, por isso que eu lembrei, em nenhum momento é de se promover com isso, né? De chegar e postar que estou entregando cesta básica ou, enfim, qualquer outra Qual coisa. que é o foco do instituto hoje? Ajudar as pessoas. A gente fala assim, que ajudar conforme Deus coloca no nosso coração. Então, hoje, a gente procura, assim, nós como cristãos, Silvia, né? Procurando seguir a Bíblia, que a gente entende que a Bíblia é o nosso manual. A gente, Malaquias 3:10 fala dos dízimos, ofertas, né? Então, a gente entende que tudo que a gente tem conquistado, A gente né? tem que retribuir. Deus está conosco em todos os Devolvendo. momentos. E a gente entende que a gente tem que contribuir de alguma forma com a sociedade e com as pessoas. E dessa forma a gente vai seguindo. A gente está estruturando o Instituto, né? Ele é um projeto novo, ele começou no final do ano passado. E já fizemos muitas situações, muitas famílias foram abençoadas, né? Vamos dizer assim. E a gente vai desde obras com igrejas, abençoa, né, a obra de Deus, também com instituições de pessoas humildes, pessoas de rua ou famílias que são mais carentes. Então, a gente vai, instituições que a gente colabora também. Então, a gente vai estar trabalhando nesse viés, sabe? Dentro dessa, o que Deus coloca no nosso coração. E a gente tem orçamento que a gente destina, então não são doações externas, são um orçamento que a própria Rodoxisto banca o Instituto. né, separa um orçamento mensal para abençoar as pessoas e a sociedade, ou seja, as pessoas carentes, né? Marlene, vocês acham que vocês são duas pessoas de muita fé, né? E a gente, né, quem conhece vocês sabe disso. Você acha que isso foi um diferencial diante das provações, dos desafios? Total, né? Sem Deus, jamais chegaríamos até onde chegamos. Silvia, em muitas situações a gente não sabia como seguir, mudanças de legislação, mudanças de mercado, a gente passou por muitos momentos. E a gente não sabia, e de repente vinha uma luz, sabe aquele insight? Então, assim, a gente sabe, o Espírito Santo o tempo todo nos direcionando, Deus, a nossa vida. É inexplicável, assim, sabe? A gente fala que a nossa vida sempre na direção de Deus, né? Acho que sempre por muitas vezes, Deus. talvez nem todo mundo conheça ou já tenha passado por essa experiência, mas Deus usou muitas vezes pessoas para nos dar direção, para mostrar o que Ele queria para a nossa vida. E a gente seguiu isso. Então, assim, nos complementando o que ele está falando dos momentos difíceis, ao invés de a gente ir para o mundo, a gente ia para a igreja. A gente ia lá escutar a palavra. A gente ia, Senhor, nos ajude, nos dá direção. Muitos momentos. E até hoje é assim. Então, a gente ora, a gente pede direção. A gente erra, mas a gente acerta também. Durante esse processo da empresa, a gente teve momentos em que pensou em realmente fechar a empresa. Sim. Mas a gente teve direcionamento para não fechar. Então, a minha mãe sempre fala isso. Ela fala assim, deixa Deus ser Deus, né? É a hora assim, entrega. Quando a gente não sabe o que fazer, fala assim, o que fazemos? Ela fala, deixa Deus ser Deus. Entra em oração, entrega, Sim. que a palavra vai vir, a resposta vai vir. E
é engraçado como a palavra vem de lugares improváveis, né? Exatamente. Você fala, não pode. E da hora que vem a palavra, eu não sei como acontece com você, não faz um negocinho, tipo, que você sabe que pra gente, que é né? pra você. Tipo, Só tô te entregando, exatamente. pra... Até no momento que você está em oração, que você está numa igreja, uma pessoa vai lá, né, o padre, o pastor está lá orando, está lá, né? Fala aquela palavra, você sabe, vem no teu coração, você fala, é para mim. Né? A gente não tem, o Espírito Santo confirma. E assim, além de pessoas que Deus sempre usou para nos direcionar, né, para falar conosco, também eu falo que ele fala no nosso coração, né? É aquele sentimento, não faça isso, ou faça aquilo, né? Então, a gente tem muito disso. E não faça. Se ele falar para você não fazer, não faça. Isso, exatamente. Que só dá confusão. Mas a gente já passou por isso, já sabe, né? De não ouvir a voz de Deus, do coração, e depois é amargo, e pagar o preço. É amargo. Exatamente. E o futuro? Quais são os planos? Olha, Silvia, quer falar antes, Ari? Pode falar. O futuro a gente continua no mesmo ritmo, até mais que antes, né? Trabalhando, tentando organizar cada vez mais a empresa, tentando auxiliar esse mercado que tem... a gente trabalha muito com motorista autônomo, é um mercado que existe um pouco mais de dificuldade da parte deles, então a gente até inclusive criou agora um ecossistema para auxiliar nisso tudo, ou seja, a gente continua... voltado para esse mercado. A gente aprendeu muito, às vezes, investindo em outros negócios que não tinham sinergia com o nosso, e a gente aprendeu muito que acho que não é esse o caminho. O caminho é fazer, continuar trabalhando. Foco, né, no nosso negócio. Foco no nosso negócio e coisas que têm realmente sinergia. Que estão relacionados, né? Que estão correlacionados. Vida longa, rodoxisto. Eu acho que o futuro... a Deus pertence, né? Eu acho que ele só está começando. Eu creio que a gente ainda tem uma longa estrada aí para andar, né? Para percorrer. E a gente está aprendendo todos os dias. E eu sempre falo assim, Senhor, o Senhor quer que a gente cresça mais? Falando com Deus, né? Nos capacita. Então a gente pede sabedoria todos os dias. Nós dois em oração. Eu falo muito com Deus nesse sentido, né? Me ajuda, porque o Senhor vai me entregar mais coisas para eu cuidar, então me ajuda a administrar, me ajuda né? a administrar. Para que eu também possa ser uma profissional, né, qualificada para também ajudar outras pessoas, né? Exato. Então a gente vai seguindo nessa linha, tentando trabalhar corretamente, tentando fazer o bem, tentando estar sempre com Deus. A gente fala que a gente hoje tem Deus como parte do nosso negócio, né? Então não é só eu e o Ari a nossa decisão. Peraí, vamos falar com Deus. Então, podemos errar, vai acontecer. Isso faz parte, né, do sucesso profissional. Tem que ter o erro. A gente tem que não passar... tem sucesso se não nem tem história para contar depois e tem testemunho, né, exato, Silvia? Então, claro. Mas a gente sempre buscando direção e trabalhando. Eu acho que não tem segredo, né? Eu acho que é Deus, união, respeito, trabalho, né? E seguir e fazer a coisa certa. Eu acho que a nossa estrada é longa aí, tem muitos projetos que a gente ainda não colocou no papel, né, Ari? Tem projetos saindo agora, né, lançando, como a plataforma que a Ari está falando. E tem muita coisa por vir aí. O Instituto, a gente quer que ele cresça ainda mais, então a gente acredita que quanto mais a gente for abençoado, mais também a gente vai conseguir transmitir essa bênção para outras pessoas, né? Sim, acho que já abençoou e nos inspiram também. E o que o Ari né? também fala, né, Silvia, a gente tem uma responsabilidade social muito grande hoje no nosso mercado, porque a gente é muito ligado na legislação, né? Então, informações dentro do agronegócio, do nosso mercado, a gente está sempre o tempo todo buscando, o Ari gosta muito dessa área também de buscar, de entender, porque a gente possa também estar passando para as pessoas, para os nossos clientes, para os nossos parceiros, para os produtores, e trazendo soluções. A gente quer realmente ser um facilitador dentro desse mercado. E fazer a diferença, acho que isso é muito importante. Isso, eu acho que com humildade também, né? E Deus à frente de tudo, e união, a gente... É que a humildade nos mantém com o pé no chão, né? Com a visão limpa, eu falo, né? Quando a gente é humilde, você consegue ver as coisas com clareza, né? A falta de humildade te cega, né? Você aquela coisa, né, Silvia, a gente está aprendendo todos os dias, né? A gente, com as pessoas que trabalham com a gente, com as pessoas que passam pela nossa vida, com amigos, com família. Eu falo que em todos os momentos, se a gente prestar atenção, a gente tem aprendizados. Tem aprendizados. E eu acredito que vocês só estão começando. Acho que a gente vai ouvir coisas lindíssimas. A gente já ouve, né? Tanto que eu acho que, olha, já é um privilégio. Vamos falar sobre um casal que trabalha junto. Todo mundo, a Marlene e o Ari, a Marlene e o Ari. Então, acho que isso já é um grande reconhecimento. Marlene, antes de encerrar nosso bate-papo, eu queria que você entregasse para as meninas
a boneca que nós fizemos da maternidade da Antonella. Esse aqui me emocionar aqui, né? Não, esse aqui daqui tá guardada. Foi a boneca, que foi feita para quando que decorou a maternidade do nascimento da Antonella, lembra? Silvia, olha isso, Ari. E as meninas loirinhas que eu quero, olha só. Então Silvia, eu com carinho, viu? Imagina, há muito tempo eu queria te entregar. Eu falei, não, deixa eu mandar fazer uma caixa, porque é uma boneca artesanal. Acho que ela é de Minas, a artesã, né? A ninho de passarinho, né? Elas fazem Silvia, bonecas. você me fez voltar no tempo agora, viu? Pra mim foi Você ontem. participou tanto dos chás das meninas, como da festa, assim, eu estava olhando, foi né, marcante, as né? fotos. Acho que Foi. E a Você engraçado fez que como- até hoje aquelas festas, meu Deus do Impecável céu. como você faz até hoje, Ai, lindas, obrigada. as pessoas falam até hoje, né? Inclusive, vamos voltar a postar algum TBT daqueles Não, a momentos, gente né, tem que Silvia? postar. A gente tem que Porque postar. foram momentos maravilhosos e que às vezes eu me pego olhando e falo, gente, que coisa linda. preparar Os anos os próximos. passaram e o requinte Continua idêntico, não é? Não, Que parece lindo, que foi. né? Você Foi pode atemporal, não foi? Atemporal. Você pode fazer aquilo hoje e Isso. as meninas já estão aí com. E até hoje, assim, muitas pessoas lembram dessa festa, ficou marcado. Ficou. E daqui a pouco vai chegar aos 15, né, Silvia? Tá aí, na nossa Olha porta. isso ali, vai se preparando, viu? Vai Duas, preparando. né, Silvia? Duas. As duas. Então, que lindo, fiquei muito leve para as feliz. meninas e daí coloquei no vidro, mas é para na caixa, mas é por conta como é um produto artesanal, tem que ter um pouquinho de cuidado. Eu falei, vou colocar na Claro caixa. que eu vai vou ficar falar que a tia bonito. Silvia mandou pra Antonella, pra Manuela, né? Claro. Pra não dar briga, né, Não, Silvia? sim. Mas é que quando a Antonella chegou e a Manuela estava esperando a chegada da Antonella. Isso tem toda mesmo, uma isso história, mesmo. guarde com carinho. Marlene, muito obrigada. Ari, eu sei que a agenda de vocês é concorridíssima. muito obrigado a você, A gente foi um ficou prazer. tão feliz, porque desde o primeiro momento a gente queria que viesse você e a Marlene. E daí eu falei para Marlene, a gente tem esse tema, mas a gente tem um outro. Se você falasse com o Ari, deixa eu conversar com ele. Na hora que vocês deram ok, todo mundo, uau, eles vão. A gente Silvia, achou eu incrível. assim, uma coisa que eu gosto de falar, ele é muito especial para mim, porque todos os momentos profissionais, ele me inclui. Ele sempre me destaca, que às vezes eu falo assim, meu Deus, eu fico até constrangida, né? Então, o mínimo que eu poderia fazer é convidá-lo para participar nesse momento comigo, né? Eu fiquei muito e no primeiro, feliz. e assim, foi no primeiro momento, e mesmo ele sendo introvertido, né? Eu falei, não, você vai tirar de letra. Porque quando a gente conhece do nosso assunto, a gente está falando de uma coisa que a gente É mais domina. Vocês fácil, estão né? falando uma coisa Não que é? vocês dominam. A gente é um bate-papo, mas você que nos deixa à vontade, que a gente já conhece a equipe, então não tinha dúvida que ia funcionar, ia dar Foi certo. ótimo. E fiquei feliz que ele veio, né? Nossa, porque como a assim gente como ele também. participa em tudo, eu também. É uma honra ele estar comigo e também uma honra o convite teu, né, de poder estar aqui hoje, Obrigada. contando um pouquinho da nossa história. Não, né, e que precisa ser contada, que a gente tem. porque é uma história de superação, de uma trajetória profissional, uma história que dá orgulho e um exemplo incrível no sentido, tipo, de você ter a esposa do lado, de você valorizar. Nossa, quanto que a gente enxerga isso, quanto que a gente tem a possibilidade de ver isso, né, dentro de uma família, dentro de uma empresa. Então, eu falo assim, é um exemplo que tem que ser mostrado mesmo para que nos inspire as novas gerações, né, e que reverbere, né, porque é muito bonito de E saiba de que se ver. você também me inspira muito, Ah, né? obrigada, como uma mulher, Marlene. como uma empresária, como uma profissional, né, exemplar. Obrigada. Você pode ter certeza, né? Que eu te sigo ali, não é só para ver as festas maravilhosas que você faz, porque você tem sempre conteúdo inspirador. Então, assim, que bom. a recíproca é verdadeira. Viu? Que bom Obrigada que pelo podemos convite. nos inspirar, né? Com certeza. E que a gente É uma possa troca de conhecimento, uma né? troca e que a gente possa fazer a diferença, né, Marlene, de alguma forma na vida das pessoas, né? É isso que faz a nossa passagem por aqui ter significado, ter importância, né? O nosso propósito. Boa viagem para vocês. Queria só Obrigada. complementar, né, e dizer que a Bíblia para nós é o nosso manual. Acho que isso ajuda o nosso dia a dia durante toda essa trajetória. Até falei. E a Marlene para mim é um presente de Deus, tenho certeza disso. E como diz na Bíblia, né, a gente se uniu para se tornar um só. Eu acho que E se isso tornaram. Literalmente, se tornaram uma profecia, hein? Se tornaram. Verdade.
Então, Tem momentos acho que eu nem a sei gente- quem é eu. É isso aí. Né? A gente já tá tão assim. Nossa, lindo, foi maravilhoso. Ô, Silvia, Obrigada, pelo obrigada, convite, viu? obrigada, Que obrigada. honra para nós. Muito E obrigada. que o Ari e a Marlene, vocês possam ter outras oportunidades de contar a história, porque realmente é muito linda e inspiradora. E muito legal que foi nosso primeiro podcast. Que seja o primeiro né, de Silvia? muitos. Que legal, você Que- marcou pra gente Que nesse bom, momento também. que ótimo. Obrigada, Fico muito Silvia. feliz. Obrigada para quem nos assistiu. Deixem seu like se vocês gostaram do conteúdo. Claro que gostaram, porque foi maravilhoso. Se vocês têm alguma experiência de trabalhar juntos com os seus maridos ou esposas, conta para nós. E até a próxima. Comportem-se.